Será, Marcelo, que a gente não... São dois pontos aqui. Primeiro, eu tenho dito para os meus alunos, queria a tua opinião. Eu digo que a gente não vai mais se formar, a gente vai estudar para o resto da vida. É um projeto Alunos Digitais, nós todos seremos alunos digitais para o resto da vida, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Mudou. E aqui a gente tem peguei mais um tópico aqui, separei aqui dentro, está escrito o seguinte, ó. Um dos pontos positivos do uso da IA, redução da carga cognitiva. Isso é impactante, hein? Mas por quê? Porque nós teremos mais foco em ideias, então vamos focar em ideia, não vamos ter mais profundidade, talvez. Eliminação do bloqueio do escritor. O que é bloqueio do escritor? Sugestões da IA podem servir como pontos de partida para superar bloqueios criativos. Olha que interessante. A gente fala, não vai tirar a criatividade, mas a IA pode chegar aqui e dar mais criatividade. Vai fomentar. Quando tiver o bloqueio do escritor. Apoio em múltiplas revisões, e aí vai. Mas por que eu coloquei essa provocação aqui? O Fattori falou aqui a questão do limite do uso. Nós temos lei hoje proibindo, não pode ter celular na escola. Mas eu estou usando o celular aqui, estou usando, não o celular, estou usando um aplicativo de inteligência artificial no nosso bate-papo. Será que a gente não vai ter que se adaptar a isso? Será que não mudou? Não dá para não usar. Mas então vamos usar no debate? Negócio da prova, ó. Faz a prova artificial. Por exemplo, você usou a IA na prova. Isso. Como é que a gente vai se ter uma educação digital sem a ferramenta? No bate-papo. Então, será que isso não vai fazer parte, né, do nosso, sei lá, dia a dia? A questão é a gente usar, então, estamos usando aqui com foco, falando de educação digital. Não estou vendo aqui o Campeonato Mundial de Futebol, nada disso, enfim, que é o desfoque, né? Mas será que não é bom a gente usar, então, dentro do contexto de um objetivo? Aqui é mais fácil. Mas e na questão, estou na mesa, estou lá no almoço de família, né, no momento mesa. Como é que nós vamos usar isso aqui no momento mesa? Né? Para ver se a comida está boa, para ver como é que foi o dia, quais são as últimas notícias, né? Uma oração, não sei, eu também não sei, estou colocando aqui para o Marcelo finalizar. Sim? Eu acredito que o processo ele envolve não a definição do tempo, o limite de tempo, mas ele envolve o senso crítico para saber em que momento a tecnologia poderá ser boa, em que momento eu tenho que me abster dela. Então, o processo da Estônia é interessante porque eles defendem a ideia de que eu vou dar para a criança a tecnologia, o acesso a ela, vou habilitá-lo a fazer esse uso com responsabilidade, com ética, mas vou orientá-lo também que em determinados momentos eu não vou utilizá-lo. Então, esse processo educacional me parece que é o caminho do meio muito mais um equilíbrio, né? Exatamente, equilibrado, porque nós não brincamos de Deus, de querer simplesmente... Bom ponto. Né, de querer definir os caminhos da humanidade pelo nosso achismo, ou pelo aquilo que a gente estudou, e eu gosto do exemplo, falo naquela poesia que eu citei, eu não me lembro agora o autor, enfim, mas que dizia a respeito do ovo. Salvo engano, foi veríssimo. A vida inteira me disseram que o ovo fazia mal para a saúde. Deixei de comer ovo. Comia pão com margarina light com gosto de sabão. Eu falei, né? Só que hoje o ovo faz bem. E agora, quem que me indeniza? Né? No caso do uso da inteligência artificial, propriamente dito, ele trabalha muito em alunos digitais a formação das famílias, a formação da escola, para que ela possa ensinar esse caminho do meio. O horário do intervalo, ele é sagrado, do recreio. Para quê? Para que você brinque, você corra, você tenha contato com seus colegas, monta o seu time de futebol, da queimada, do handebol, enfim, faz a sua atividade de socialização. Em determinados momentos da sala da aula, que o professor vai transmitir ali uma experiência dele de vida, nós não vamos utilizar a tecnologia. Ali a fala humana tem lugar, tem necessidade de ser. Né? Não quero me colocar aqui numa fala também 100% assertiva, como dizendo que esse é o caminho. Aqui é um exercício que nós estamos fazendo, né? Mas trazendo um pouco desse exemplo do que está sendo vivenciado lá na Estônia. E por fim, ensinar ao uso, ou deliberar o uso para as atividades que de fato possam ter, por meio da tecnologia, um acréscimo para a sociedade, para a formação humana. Eu acho que esse caminho do meio, ele é talvez o mais adequado nesse momento. Momento da história de muita incerteza.
né? Eu me arrisco a dizer que não existe no mundo hoje nenhum expert, nem aqueles que venderam aí, né, bilhares de livros aí hoje estão em todos os canais de televisão falando sobre ansiedade e tudo mais. São questões que transitam junto com essa temática, mas que não têm hoje elementos já experienciados para dizer